Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, agora com a audição do Conselho de Finanças Públicas. Dou as boas-vindas à professora Teodora Cardoso e aos demais membros do Conselho de Finanças Públicas. O parecer é do conhecimento de todos, foi ontem circulado, ainda com a indicação de se tratar de uma versão preliminar. Dou a palavra à senhora professora para uma apresentação inicial. Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa por algumas coisas, desde logo por termos enviado ontem o relatório já relativamente tarde, mas não foi possível fazê-lo mais cedo, porque tivemos, além de mais, temos o problema específico do nosso Conselho de termos membros deslocalizados e que falam outra língua, portanto, obriga a algum tempo adicional para traduções. O nosso professor Jorge Copit não está presente, é outro aspecto que eu queria referir, porque vinha ontem à noite de Nova Iorque e os voos foram cancelados devido ao temporal, portanto, é outra razão específica. Além disso, já conhecem todos os membros do Conselho que estão aqui, portanto não é necessário apresentá-los. Queria apenas referir que esta é a nossa primeira apresentação em termos de apreciação do Orçamento de Estado. Penso que é um momento muito importante pela importância do documento em si mesmo, pela importância da Comissão do Orçamento nesta matéria e penso que é um diálogo que poderemos aqui encetar e que creio que será útil para todos e da nossa parte é isso que desejamos que aconteça. Eu vou fazer uma apresentação muito breve, uma vez que o relatório já está disponível e penso que será mais útil discutirmos e responder às vossas questões. Os pontos referidos no relatório estão incluídos neste slide. O nosso principal foco de análise, como de costume, e embora estejamos a analisar a proposta de orçamento anual, é sempre a inserção do orçamento numa estratégia de correção da dinâmica do endividamento público e, portanto, numa ótica de médio e longo prazo. Os pontos que nós desenvolvemos referem-se às previsões macro-orçamentais incluídas no orçamento em que ele se baseia, à própria avaliação da postura da política orçamental. Analisamos a proposta de orçamento no contexto da estratégia orçamental, portanto definida pelo documento de estratégia de abril, e finalmente temos um capítulo referente a regras orçamentais, regras de despesa e gestão de despesas, que nos parece ser um ponto essencial a ter em conta na política orçamental daqui para o futuro. Relativamente às previsões macroeconómicas, nós consideramos que elas são relativamente otimistas, basicamente porque não têm totalmente em conta, ou não têm explicitamente em conta, os variadíssimos riscos a que a situação económica está exposta. Nesse sentido, esta previsão corresponderia ao que de melhor pode acontecer se tudo correr bem. Mas há, efetivamente, um conjunto de fatores de risco que são mencionados e que podem levar a que a previsão seja, de facto, inferior àquilo que o orçamento prevê. Nós aproveitamos para também analisar o que se tem vindo a passar com as previsões macroeconómicas a nível da própria Troika
E o que verificamos é que, com exceção do ano 2011, em que o resultado foi ligeiramente melhor do que o previsto, as revisões posteriores relativamente à previsão original de 2010 têm sido corrigidas em baixa e significativamente em baixa. Portanto, mais uma vez, o facto de haver uma previsão da Troika não significa que esse valor seja mais fidedigno por essa razão. Quanto às previsões orçamentais, temos também um conjunto de riscos. O primeiro tem a ver com o facto de a própria execução de 2012 não estar assegurada. 2012 não só ainda não acabou, como para efeitos de valor das receitas, 2012 de facto só acaba em 2013, porque as receitas do IVA dos 2 primeiros meses de 2013, em ótica de contas nacionais, ainda são incorporados no déficit ou nas receitas de 2012. Por outro lado, há todo um conjunto de riscos que o relatório da proposta de orçamento enumera bem, que são riscos importantes e que, portanto, mais uma vez, se algum deles ou uma parte deles se concretizar, isso significa que a previsão não será atingida. Por outro lado, não se explicitam os riscos relativos ao impacto orçamental de um conjunto de medidas que afetam fortemente as expectativas dos agentes económicos, que levam a que haja cada vez mais não só uma constatação de redução do rendimento disponível, mas que começa a transformar-se para muitas pessoas numa expectativa de redução do rendimento permanente. Isto afeta diretamente o consumo privado e, portanto, não nos parece que esta estimativa esteja completamente incorporada na previsão do orçamento. Relativamente ao orçamento no contexto da estratégia, a primeira constatação que temos que fazer é que 2012 foi, de facto, um ano muito difícil. E foi, sobretudo, um ano muito difícil devido à quebra das receitas relativamente à estimativa inicial, que foi de 4,4% do PIB. O saldo primário, por esta razão, vai continuar negativo em 2012 e 2013, o que não estava antes previsto, e isso leva à subida do rácio da dívida pública relativamente às projeções iniciais. Esse aumento do rácio da dívida pública é cada vez mais um ponto de preocupação, uma vez que nós já começamos com o rácio de dívida pública muito elevado e uma condição muito importante da consolidação orçamental é conseguirmos primeiro estabilizá-lo e depois reduzi-lo. É claro que ele depende de duas coisas, por um lado dos déficits, por outro lado do crescimento económico, e a situação até agora não tem, nessa medida, sido favorável e é muito importante que consigamos inverter essa posição. Um ponto que é bastante desenvolvido no relatório tem a ver com o uso das medidas temporárias e não recorrentes, que tem permitido ou tem facilitado o cumprimento formal dos déficits que são projetados, nomeadamente a nível dos programas, mas que, em termos efetivos, reais, levam ao adiamento do ajustamento. E esse adiamento vai consecutivamente tornando a situação mais complicada, desde logo porque a dívida continua a subir, porque a economia não reage como seria de esperar e, em última análise, vai dar como efeito uma perda de confiança no próprio processo de ajustamento. Portanto, este parece-nos ser um ponto a precisar
de ser repensado. A orientação da política orçamental tem, apesar de tudo, como sabemos, mantido um impacto negativo sobre a procura interna. Isto era uma inevitabilidade desde o início do programa. É uma consequência do nível de endividamento que foi o nosso ponto de partida, que, em termos de política de finanças públicas, de política orçamental, eliminou completamente a margem de manobra para a sua utilização enquanto política de estabilização. Por outro lado, esta orientação tem tido um efeito positivo em termos de redirecionar a economia para os setores de bens transacionáveis. Eu queria sublinhar a importância que tem o bom comportamento das exportações, que este ano se tem mantido e tem mesmo superado todas as expectativas, a despeito de uma situação internacional que está longe de ser favorável, mas o peso das exportações no nosso produto é ainda relativamente baixo. Portanto, elas precisam de crescer muito mais para se tornarem no motor de crescimento do rendimento e, portanto, na melhoria, no motor da melhoria do nível de vida em Portugal. E num motor estável, que é a grande diferença para medidas que atuassem sobre a procura interna. Como já referi, a dívida pública tem tido uma dinâmica desfavorável e isso leva-nos a achar que seria útil fazer um esforço claramente muito grande no sentido de preservar as metas para o rácio de despesas que foram fixadas no documento de estratégia. As duas coisas estão muito ligadas. A regra, se quisermos, do déficit e uma regra de despesa, e nós ainda não conseguimos até agora acertar a questão da regra de despesa. Fazemos no relatório algumas considerações, de novo, sobre a necessidade da lei de enquadramento orçamental ser mais precisa em termos da forma como, por um lado, o limite de despesa é definido, como ele é acompanhado. Uma coisa que se nota, por exemplo, e que também fazemos essa referência, é que o próprio relatório do orçamento não faz qualquer referência explícita à regra de despesa. Ao longo do ano, os boletins da DGO também não o acompanham, portanto, na verdade, isto é insuficiente. Além disso, a lei vai permitir simplesmente substituir o quadro plurianual que a lei anterior tinha fixado e, portanto, desaparece a ideia de um quadro plurianual fixo, sustentado, etc. Vemos que chegamos a outubro e podemos substituir o quadro que tínhamos fixado em abril. É claro que isto, em certa medida, neste caso, dependeu, por exemplo, da questão da reposição do subsídio. Portanto, isto significa também que a própria definição do limite tem que ser feita de uma maneira que comporte determinados ajustamentos que sejam inevitáveis, mas tem que os definir muito bem e tem que os acompanhar ao longo da execução. Nós fazemos algumas sugestões com respeito à definição de regras e de regras de despesa. E também chamamos a atenção, a partir de experiências internacionais que são conhecidas e são muito relevantes por terem acontecido em situações de stress financeiro semelhantes às nossas, mas em que a única diferença que tem é que é mais gravosa ainda, portanto exige mais ainda a adoção desse tipo de medidas, que no fundo levaram a uma realocação de despesas
no sentido de acompanhar as prioridades do Governo e de garantir que haja também, e isso é um ponto que nos parece extremamente importante, capacidade de gestão das despesas por parte dos diferentes departamentos. O nosso sistema é muito baseado em procedimentos de autorização que não libertam a capacidade de gestão e não responsabilizam, por consequência, suficientemente os responsáveis dos diferentes departamentos. Portanto, esse é um ponto que nós também sublinhamos no relatório. E é isto, penso que cumpriu o horário e estamos à vossa disposição. Obrigado, Sr. Presidente. Dada agora a palavra, acordamos aqui ter um sistema de rondas semelhante ao que tivemos na audição anterior pelo Partido Socialista. Sr. Deputado João Galamba. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os membros do Conselho de Finanças Públicas, a doutora Teodora Cardoso. Este relatório faz uma análise daquilo que correu mal em 2012 e dá uma interpretação do que aconteceu neste exercício orçamental. E não sei se vou distorcer ou não o que é dito pelo Conselho de Finanças Públicas, mas, resumindo, a posição do Conselho de Finanças Públicas parece ser a de que o problema em 2012, o falhanço nas metas, não se deveu tanto a uma dose excessiva de austeridade, a que penalizou muito a procura interna, mas sim a ausência de um método. Ou seja, não é o valor, não é o volume, é sobretudo a ausência de um método, de uma regra. Eu tenho alguma dificuldade em entender como é que a mesma austeridade com método poderia ter efeitos económicos diferentes. Podemos alegar que no longo prazo, mas agora no curto prazo, que é o que importa para o buraco orçamental deste ano, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que uma regra de despesa poderia ter tido um efeito diferente. A doutora Teodora Cardoso diz também aqui que as exportações cresceram mais rápido do que estava previsto. Isso não me parece correto, porque o OE de 2012 previa que as exportações crescessem 4,8% e o Governo diz que vão crescer 4,3%. A grande diferença foi, de facto, uma queda muito maior do que estava previsto da procura interna. E, aliás, se olharmos para o crescimento das exportações em 2010 e 2011, também não me parece correto dizer-se que há uma transformação estrutural da economia portuguesa decorrente destas medidas ou desde o memorando de entendimento em direção às exportações. Parece-me mais correto dizer-se que essa viragem para as exportações vem desde 2006 ou até antes, interrompeu em 2009. Em 2010 e em 2011 houve crescimentos muito superiores ao esperado, de 8%, e agora a taxa é metade. Obviamente que é positiva, mas é metade, e não parece que tenha qualquer relação com as últimas medidas em curso. Mas o Conselho de Finanças Públicas parece também propor aqui que a consolidação orçamental deve ser feita pelo lado da despesa e deve ser medidas estruturais do lado da despesa. O FMI, num estudo publicado em julho de 2012, cujo título é Austeridade bem-sucedida, estou a traduzir, no Japão, na zona euro e nos Estados Unidos, diz que o multiplicador da despesa é muito superior ao multiplicador da receita. Isto é, as medidas que o Conselho de Finanças Públicas critica, sobretudo do lado da receita, por terem tido um efeito negativo, segundo o FMI, e já agora, segundo muitos outros economistas, é um debate que neste momento está em curso, teriam um efeito ainda pior do que o aumento de impostos. E, portanto, eu gostava que a doutora Teodora Cardoso, ou outro membro do Conselho de Finanças Públicas, comentasse este facto, que o multiplicador do corte nas despesas é muito superior ao das receitas. Por outro lado, há um tema que o Conselho de Finanças Públicas aborda e que também levantam algumas questões, que é a ideia de que comparar a nossa situação atual com a Nova Zelândia, a Suécia ou outros países na década de 90 ou anterior é relevante para a situação atual. O economista Richard Koo, que é o economista-chefe do Banco Nomura, diz que toda a teoria económica e toda a teoria sobre finanças públicas não se aplica ao momento atual, porque vivemos naquilo que ele chama um balance sheet recession. Sobretudo, um balance sheet recession generalizado a vários países, o que também muda um bocadinho a aplicabilidade de sucessos pontuais num contexto externo radicalmente diferente do que vivemos hoje. Eu também pedia que a doutora Teodora Cardoso comentasse este facto. Se considera ou não relevante esta posição do economista Richard Koo e qual é que é a implicação que isto tem sobre a estratégia portuguesa. Por outro lado,
o Conselho de Finanças Públicas parece entender que a melhor forma de controlar a dinâmica da dívida pública é através da política orçamental. O que contraria um bocadinho até os dados do próprio Conselho de Finanças Públicas, em que reconhece que a principal determinante do crescimento acima do esperado da dívida pública deve-se à relação entre a taxa de juros nominal e o crescimento da economia. Portanto, se neste momento uma política orçamental mais restritiva, sobretudo do lado da despesa, tem um efeito muito negativo no rendimento, o aumento acima do esperado da dívida pública, isto é, a dinâmica de insustentabilidade, tenderia a agravar-se. Também gostava que a doutora Teodora Cardoso comentasse este facto. E, finalmente, a questão que me parece mais relevante de todas e que não parece ser tida em conta no parecer do Conselho de Finanças Públicas, que é a ideia da deflação da dívida. Nós, desde ontem, dados da Comissão Europeia, por exemplo, mostraram que a taxa de poupança em Portugal das famílias vem caindo desde 2010. Ou seja, quando a austeridade começou a acelerar, dificultou-se a capacidade de poupança das famílias. Os dados são, eu tenho aqui os dados, posso ler, foram ontem divulgados. Os dados da Comissão Europeia dizem que a poupança em 2009 era 10,9, em 2010 10,2, em 2011 10, em 2012 9,9 e em 2013 será 9,7. Portanto, uma queda consistente ao longo do tempo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a política da austeridade do Estado, na tentativa de poupar, não só pode levar à insustentabilidade da dívida pública, por causa do efeito recessivo na economia, mas também inviabilizar a desalavancagem dos restantes setores institucionais da economia portuguesa, nomeadamente das famílias, como confirma este dado, e das empresas. Aliás, o capítulo K do Boletim Estatístico do Banco de Portugal diz isso mesmo. Havia uma redução do endividamento em percentagens do PIB das famílias e das empresas desde 2010 e no segundo trimestre de 2012, quando entraram as medidas de austeridade mais fortes, nomeadamente o corte dos subsídios de férias para os pensionistas e funcionários públicos, a desalavancagem inverteu-se. Podemos dizer que é uma sazonalidade que não tem relevância e que a tendência é decrescente. No entanto, se fizermos uma análise mais refinada dos dados e percebermos o que é que aconteceu agora e o que é que vai acontecer no futuro, a tendência só se pode piorar. E, portanto, nós, na realidade, através desta política orçamental e, sobretudo, através da política orçamental que parecem propor, tenderemos a agravar esta situação. Não vamos conseguir reduzir nem o endividamento do Estado, porque entraremos numa dinâmica insustentável de dívida. Há um economista, o Daniel Gross, o presidente do Instituto Bruegel, diz que a austeridade nunca pode gerar efeitos perversos, porque no longo prazo reduziremos sempre a dinâmica da dívida. Mas ele esquece de uma coisa, que é o estoque acumulado de dívida. Nós temos um estoque tão grande de dívida no Estado, nas empresas e nas famílias, que neste momento a política da austeridade, sobretudo pelo lado da despesa, e eu recordo outra vez os multiplicadores do estudo publicado em julho de 2012 pelo FMI que dizem isso mesmo, podem colocar Portugal numa espiral de insustentabilidade da dívida, não só do Estado, mas de todos os setores institucionais da economia portuguesa. E, portanto, à luz destas considerações, eu tenho alguma dificuldade em entender o que é que justifica que o Conselho de Finanças Públicas preconize uma descida ainda mais radical da despesa, porque eu não vejo como é que, à luz da situação atual, dos dados de 2012 e até de debates atualmente em curso no mundo da economia, se pode sustentar esta tese. Portanto, eu gostava de um comentário a todas estas matérias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem a palavra para responder. Temos um conjunto de questões de fundo, realmente, aqui, que essencialmente começam por um ponto, que é este. Há, no caso português, uma alternativa à austeridade ou não há? Se pudéssemos concluir que há... Como? Se pudéssemos concluir que há, nessa altura teríamos que estar a discutir qual seria essa alternativa, como pô-la em prática e provavelmente encontrar um caminho mais fácil, digamos assim, para a necessária consolidação orçamental. O problema é que qualquer alternativa à austeridade implica mais financiamento. E mais financiamento implica mais dívida.
Por um lado, para haver mais financiamento, teríamos que ter quem nos concedesse esse financiamento. Penso que essas possibilidades estão esgotadas, quer do lado dos mercados, quer do lado do financiamento oficial. Por outro lado, tudo o que signifique aumentar a dívida significa agravar o problema da economia. Basicamente, porque não é apenas, pode-se dizer que isto levaria a um crescimento mais rápido ou a um decréscimo menos rápido, mas teria um custo alternativo, que significaria que a economia voltaria a dirigir-se mais para a procura interna. O nosso problema de base nesta situação é efetivamente o excesso da procura interna. Aliás, há um gráfico no relatório que mostra que mesmo com o ajustamento que temos vindo a fazer, o consumo privado em Portugal continua a ser muito mais elevado em termos de percentagem do PIB do que é na média da União Europeia. Isto foi um processo que se acumulou ao longo de anos, assim como a dívida também se acumulou ao longo de anos. No caso da dívida, temos que nos lembrar de uma outra coisa, é que não é apenas a dívida do Estado que está em causa, é toda a dívida da economia e, em particular, a dívida relativamente ao exterior, porque toda a dívida, praticamente, quer do setor privado, famílias e empresas, foi financiada pelos bancos, mas os bancos financiavam-se no exterior e o Estado financiava-se diretamente no exterior. Portanto, isto torna muito mais difícil o pensarmos que é possível ajustar as coisas no sentido de fazer crescer a dívida, e esse crescimento, como digo, iria gerar mais encargos futuros com dívida e, portanto, maior dificuldade de consolidação e de gestão das despesas no futuro. Isto está ligado com um ponto que também levantou, que tem a ver com as exportações. Estou completamente de acordo que as exportações não começaram a crescer agora, as exportações começaram a crescer mais cedo e houve, de facto, um esforço muito grande em termos de inovação e de alteração de mecanismos no setor exportador, que começou a produzir efeitos a partir de 2006, efetivamente. Mas comparar as taxas de crescimento das exportações agora com aquelas que ocorreram antes da crise não pode ser feito diretamente, porque a procura externa tem vindo a cair. A procura externa continua a cair e, por exemplo, este ano temos o problema sério do que está a passar-se com a Espanha, que é o nosso principal mercado, e que, portanto, conseguirmos, apesar de tudo, ter um crescimento das exportações que é praticamente idêntico àquele que tinha sido previsto, sem ter em conta estes fatores, é muito bom, e todos os indicadores a nível de exportações apontam nesse sentido, mas isto também tem a ver com um desvio, efetivamente, da procura interna para a procura externa. E este desvio tem que ocorrer. Não é desejável, é evidente que se nós pudéssemos dizer podemos continuar a aumentar a procura interna e a financiá-la com dívida, isto poderia ser, enfim, em termos de solução imediata, o ideal, mas apenas condenaria cada vez mais fortemente o futuro. Portanto, daí que a nossa posição seja a de que temos que prosseguir neste caminho. Com respeito aos multiplicadores do lado da despesa e do lado das receitas, eu penso que não é o problema também que seja neste momento aquilo para que nós temos que olhar. Eu acho que já se viu que neste momento nós já atingimos do lado das receitas o limite que era possível atingir. Não me parece possível, e já vimos este ano, no caso do IVA, já verificámos o que é que se passou. No caso da despesa, eu penso que há muito caminho, e aí por isso é que nós fomos buscar as hipóteses, as experiências daqueles 3 países que se
procederam a uma reforma da despesa numa época de stress, o que me parece errado, e aí estou totalmente de acordo que nós esgotamos a possibilidade de continuar a fazer cortes horizontais da despesa, isso já não leva a lado nenhum e já não levou provavelmente no passado, mas há muito que fazer em termos de aumentar a eficiência das despesas. Porque nunca se fez em Portugal, quer dizer, não acho que não fosse essa questão, nunca se fez. Portanto, de certeza que é possível melhorar. A experiência desses países é útil, porque o fizeram e saíram-se bem, e podemos aprender com eles e podemos seguramente melhorar muito as despesas sem afetar a economia da mesma maneira que os cortes horizontais ou que os aumentos de receitas o fazem. Relativamente à recessão pelo balanço, é evidente que nós temos esse problema. Depois, se nós estamos a falar de uma economia altamente endividada, o problema é que temos que alterar o nosso balanço. Mas a nossa situação é completamente diferente da que era a do Japão quando se enfrentou esse problema. Está bem, mas de qualquer maneira, mesmo na Europa, a nossa situação é muito diferente, por exemplo, da situação da Alemanha ou da situação de outros países onde a questão se pode colocar. Nós temos, eu lamento muito, o senhor deve saber muito disto, mas penso que em Portugal não é possível pensar em que seja viável um ajustamento sem mexer nas despesas públicas e no saldo orçamental. Quanto à taxa de poupança das famílias, é evidente que a taxa de poupança das famílias desceu porque o rendimento disponível desceu. E também não me parece que fosse possível fazer este tipo de ajustamento sem que o rendimento disponível descesse. Agora, o problema põe-se efetivamente em termos de curto versus médio e longo prazo, e por isso é que nós reconhecemos, evidentemente, que não é possível no curto prazo resolver esta situação, portanto, o que nós temos é que fazer uma política que seja consistente a médio e longo prazo e que, por isso, crie confiança na própria política. O problema é que, ao continuarmos a achar que podemos não ligar a determinadas condicionantes que nós temos, estamos a criar essa falta de confiança. E essa falta de confiança redunda num ajustamento cada vez mais difícil. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra pelo PSD ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sr. Presidente, senhoras e senhores, agradecer a presença do Conselho de Finanças Públicas, da sua Presidente e dos restantes elementos, e agradecer a disponibilidade para ouvir os nossos comentários e podermos refletir um pouco sobre o relatório que nos apresentaram. E eu começo por saudar o relatório pela forma tecnicamente competente com que é apresentado e deixar desde já uma pergunta. É que nós consideramos que é muito importante que o Conselho possa fazer as suas próprias previsões e que nos possam trazer elementos. Portanto, não fazer só uma avaliação daquilo que é proposto, mas ter os seus próprios números tecnicamente justificados, e daí a pergunta que faço é como é que está todo o processo de afirmação, de recrutamento do Conselho de Finanças Públicas para que possa estar habilitado tão breve quanto possível, porventura no próximo ano, já quando o DEL aqui estiver, ou mais lá para a frente, podermos ter alguma informação também da vossa parte, que ajuda à reflexão. Aliás, eu recordo que isso esteve sempre na base da própria gênese do Conselho, que é termos um cenário que não seja alvo de discussão política ou partidária, que seja um cenário que mereça credibilidade e, a partir daí, todos possamos fazer reflexões sobre os desenvolvimentos da economia portuguesa, os impactos da política orçamental. Segunda nota. Transparecendo a todo o relatório, evidencia algo que a última intervenção do Partido Socialista, lamentavelmente, foge
Eu digo do Partido Socialista porque eu reconheço que com outras bancadas existem diferenças ideológicas muito mais profundas sobre como é que deve ser organizada a sociedade e, portanto, a leitura será sempre muito mais divergente. Mas o Partido Socialista, como um partido alternativo de poder, como um partido que tem responsabilidades importantes no sistema político, a sua opinião é relevante. E por isso eu fico sempre um pouco perplexo quando há quase que uma obsessão na recusa de identificar aquele que foi o problema fulcral da nossa economia, da nossa situação, que é o excesso de endividamento. O facto de nós termos atingido níveis de endividamento que não foram nos últimos 2 ou 3 anos, os níveis de endividamento que se foram acumulando ao longo de décadas, endividamento, dívida pública e endividamento externo, e que era insustentável permanecermos nesse caminho. E depois já do que aconteceu, e ano e meio depois de já estarmos confrontados, agora de uma forma oficial, com este problema, há quem recuse de uma forma obsessiva e radical reconhecer a realidade. E isto eu lamentável, mas felicito o Conselho por ir ao gênese da questão. Nós não temos um problema conjuntural, nós temos um problema estrutural que decorreu do excesso de endividamento e o excesso de dívida pública. E é isso que tem que ser resolvido. E, portanto, saúdo por isso. Segundo, quanto à resolução, o Conselho de Finanças Públicas é direto. A austeridade tinha que ocorrer, a redução da procura interna tinha que ocorrer para se alcançar estes equilíbrios. E, portanto, não há ajustamento sem dor, e isso é também clarividente. Fazem uma crítica. E essa crítica, de algum modo, é reconhecida por todos e pelo debate que se desencadeou nas últimas semanas na sociedade portuguesa. Que é dizer esta redução, este equilíbrio não pode continuar pelo lado das receitas, temos que ir à despesa e não pode ser com medidas conjunturais. E como não podem ser por medidas conjunturais, é necessário cortes estruturais. Os cortes não podem ser cegos, temos que fazer os cortes estruturais. O que está adjacente à reflexão sobre as funções do Estado. E o debate que estamos a ter neste momento na nossa sociedade e que eu penso que o Conselho de Finanças Públicas dá aqui um contributo e até estimulo a que possa dar ainda um contributo maior pela sua independência a que esse debate ocorra na sociedade portuguesa. Mas salienta mais. Salienta que, para esse debate e para essa redução, o ideal é um consenso político alargado sobre esses cortes estruturais na despesa. E eu não podia subscrever de uma forma mais entusiástica. É que aquela reforma, que é a reforma das reformas, que nos permitirá encontrar um equilíbrio estrutural de médio prazo e, consecutivamente, reduzir a carga fiscal quando oportuno e ter impacto na economia, não deve ser feito por uma maioria hoje ou por outra maioria amanhã, não deve ser ligado a nenhuma estrutura ideológica, deve ser alargado, tanto quanto possível, na sociedade portuguesa. E daí que seja útil, que seja uma instituição tecnicamente competente e independente a colocar a questão como aqui coloca, e eu faço a questão se de facto não consideram que é relevante que haja um amplo consenso que envolva o maior número possível de partidos políticos na consecução desse objetivo. A redução estrutural da despesa pública em Portugal, equacionando definitivamente quais são as funções do Estado. Agradeço a todos e só uma última nota, que só porque está no relatório e a senhora professora há minutos voltou a repisar, experiências de outros países que são sempre ensinamentos. Eu penso que nós não precisamos de inventar a roda sistematicamente. As boas práticas ou as práticas bem-sucedidas devem ser sempre interiorizadas e adaptadas à nossa realidade. Mas a senhora professora, no relatório, faz algo que aqui não foi referenciado e que é importante. É que esses países, quando fizeram esses ajustamentos, tinham taxa de câmbio. E ao ter taxa de câmbio, sem dúvida nenhuma que é um instrumento que neste momento o nosso país não tem, e ao não ter, condiciona muito os graus de liberdade da política
orçamental e da política económica portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder. Em relação ao seu primeiro ponto, das previsões, nós estamos agora numa fase de recrutamento. Não é fácil e não é rápido, até porque não existe efetivamente em Portugal este tipo de tradição, digamos assim. As previsões que eram normalmente feitas, para já não há previsões independentes, é a primeira coisa, mas para além disso, as previsões feitas são previsões de curto prazo, são previsões de curto prazo, elaboradas umas pelo Banco de Portugal, outras pelo Ministério das Finanças e por outras entidades, mas sempre para períodos curtos, portanto, normalmente para o ano, um ano e meio. As do Banco de Portugal, que são independentes nesse sentido, mas inserem-se no contexto do Eurosistema e, portanto, não tratam de finanças públicas, que é aquilo que nos preocupa, embora entrem com variáveis do lado das finanças públicas, mas para nós isso é necessário ser muito mais o core dessas previsões. Isto envolve, por exemplo, a consideração de expectativas, que foi um ponto que eu fiz referência. Em todas estas políticas, as expectativas têm um efeito enorme e isso é uma área que é sempre difícil de incorporar nos modelos, mas há possibilidades de o fazer. Mas, portanto, teremos que encontrar pessoas que estejam vocacionadas para isto e que temos que construir com elas uma nova forma de trabalhar. Por consequência, eu não sei, por exemplo, eu estou convencida que para o novo DEL ainda não vamos ter essa possibilidade. Veremos se já conseguimos estar mais equipados para a próxima análise da proposta do orçamento. O nosso desejo é esse, mas há aqui condicionantes também, como em tudo, que são realmente pesadas. Relativamente aos outros pontos, enfim, perguntou-se se nós considerávamos que o consenso é necessário para efeitos de uma nova programação e uma nova forma de gestão das despesas. Penso que sim, e nós explicámos isso e também o referiu, quer dizer, há necessidade de criar uma continuidade nisto. As decisões que sejam tomadas não podem ser tomadas para ser depois desfeitas no governo seguinte. Isso não cria. Vamos lá ver, para haver o tal aumento de eficiência das despesas, é necessário, para já, que os gestores possam gerir as despesas e que tenham um quadro em que se inserem. Não podem estar a partir do princípio que o valor das despesas de que vão dispor vai depender da pressão orçamental que conseguem fazer em cada ano, que basicamente tem sido o nosso sistema. Se isto não for uma coisa que seja dada continuidade e que lhes seja, portanto, dado um horizonte para ajustarem e melhorarem a eficiência dos seus gastos, o resultado não é atingível. E isso foi o que efetivamente fizeram estes outros países. Tem toda a razão em referir a taxa de câmbio, aliás, nós referimos-lo, pelo menos numa nota de rodapé. É evidente que o facto de não termos a taxa de câmbio dificulta o ajustamento. Aliás, esse problema nós tínhamos tido verdadeiramente que o ver quando entramos para a moeda única. E esse foi o problema. Ao entrar para a moeda única, nós perdemos e sabíamos que íamos perder a taxa de câmbio, assim como sabíamos outra coisa, que a taxa de juros ia descer muito. E, portanto, isto ia levar a uma necessidade de ajustamento que não era nada fácil de fazer.
porque nós até aí tínhamos baseado o controle do endividamento nas taxas de juros altas e nos limites de crédito que duraram durante muito tempo. E tínhamos protegido, digamos assim, as exportações graças à taxa de câmbio. Ao perdermos estes dois instrumentos, todo o nosso enquadramento macroeconómico ia sofrer uma alteração brutal. E eu não gosto deste adjetivo, mas neste caso era mesmo. Ao acontecer isso, era necessário, portanto, nós precavermos e ter isto em conta. E desde aí a política orçamental tornou-se um instrumento muito mais poderoso. Assim como era preciso muito cuidado com o crédito, a evolução do crédito às famílias e às empresas, não só ao Estado. É claro que durante muito tempo isto pareceu que não trazia problema nenhum, porque evidentemente foi possível financiar a economia facilmente, com custos muito mais baixos, aumentando a procura interna e prejudicando o setor exterior. E o resultado que nós temos agora é esse, quer dizer, e portanto agora estamos numa situação em que do lado do Estado é difícil fazer o ajustamento porque temos que ter um corte na dívida que é difícil de obter. Do lado do setor privado temos que o redirecionar depois de um período em que setores virados para a procura interna foram os setores que sobretudo asseguraram o emprego. É o caso do comércio a retalho, é o caso da construção. Portanto, agora isso tem que ser alterado. E estas alterações, mais uma vez, não se podem fazer a correr, têm que levar tempo. Mas a falha, de facto, vem de trás, mais uma vez, e por isso é que o ajustamento também não se pode fazer repentinamente. Mas o não se poder fazer repentinamente só significa que temos que começar mais cedo e ser mais fortes. E ser, sobretudo, convictos. Quer dizer, eu acho que... E esse é um exemplo que esses países nos deram. Quando eles precisaram de fazer os seus ajustamentos, eles definiram programas de absoluta convicção naquilo que tinham a fazer, explicando o que tinham a fazer e cumpriram-nos rigorosamente. A tergiversação neste aspecto é a pior coisa que pode acontecer, porque ninguém realmente sabe com o que é que vai contar a seguir. E, portanto, começa-se a gerar a dificuldade em fazer o tal ajustamento. É isto que eu acho que é necessário realmente mudar. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. Dou agora a palavra pelo CDS-PP ao Sr. Deputado Michel Seifert. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros membros do Conselho de Finanças Públicas. Queria também cumprimentá-los aqui nesta primeira vez que contamos com o Conselho na análise do Orçamento do Estado e cumprimentar em particular a Sra. Presidente do Conselho e agradecer o documento que aqui nos fizeram chegar. Percebemos que ele é também enquadrado, também do lado do Conselho ainda, de algumas enfermidades da gestação do próprio Conselho, mas julgo que ainda assim aquilo que nos trazem aqui é um trabalho de muita importância e de muita profundidade. Nós concordamos quando se diz logo no início que temos que olhar para este Orçamento de Estado como avaliando na inserção daquilo que está a acontecer à dinâmica das contas públicas e do setor público. Que o objetivo é voltar à sustentabilidade das finanças. Esse objetivo foi um objetivo que esteve longe da política orçamental nos últimos anos e é por isso muito importante o enquadramento que aqui nos fazem. O elevado rácio atingido pela dívida pública e a sua deterioração, o que vem quer do facto de terem aumentado ou ter havido elevados déficits orçamentais, quer do facto de, na última década, o desempenho da economia ter sido fraco, nas palavras do Conselho, e dar prioridade ao rácio da dívida comporta, diz o Conselho, aliás, o Conselho diz como é evidente, vetores essenciais de controle da dívida pública e a reestruturação da economia. Olhando para a parte da reestruturação da economia, é também o Conselho a dizer que medidas de estímulo a curto prazo seriam, neste momento, contraproducentes, porque precisam de financiamento adicional, seriam inviáveis ou agravariam o rácio da dívida e, por outras palavras, diz o Conselho, a opção de adiar ou retardar a consolidação não existe. E nós
acompanhamos essa visão. O Conselho diz também que, em relação às previsões macroeconómicas e às previsões orçamentais, que por um lado serão otimistas, isso é uma avaliação que compreendemos. Aliás, o próprio Conselho diz que isso é, mais ou menos, também é quase estrutural, como o déficit, que é o otimismo nas previsões macroeconómicas, mas o Conselho diz uma coisa muito importante, que é, em períodos de rápido ajustamento orçamental e estrutural, os riscos são elevados e também é mais difícil fazer este tipo de previsões, naturalmente. E eu julgo que isso é importante, mas nós não deixaremos de questionar o Governo do Sr. Ministro das Finanças, quando estiver aqui na Comissão, sobre uma questão que também aqui é levantada, que é, apesar do relatório do Orçamento de Estado enumerar de uma forma exaustiva os riscos orçamentais, se esses riscos depois são incorporados nas previsões orçamentais. Seria um bocadinho esquizofrénico que não fossem. Mas como aqui o Conselho refere explicitamente que não consegue acompanhar esse passo, nós teremos a oportunidade de questionar o Sr. Ministro das Finanças aqui sobre essa forma. Depois não podia deixar de agradecer o enquadramento que aqui se faz sobre todo o papel da orientação da política orçamental e sobre a questão que aqui se faz com alguma profundidade da análise do cálculo e da avaliação dos saldos estruturais, dos saldos primários e depois dos saldos globais. Porque são 3 tipos de formas de olhar para as contas, eles os 3 evidenciam tendências às vezes diferentes e que para nós muitas vezes concentramos-nos no saldo global e esquecemos o papel e as informações que nos dão os outros 2. É evidente que o cálculo do saldo estrutural é um cálculo um bocadinho, enfim, às vezes esotérico se quiserem, mas também isso aqui é referido, mas julgo que essa análise é muito importante. Olhando para o fim do vosso relatório, a questão do planeamento a médio prazo da gestão da despesa pública. O relatório diz que a gama de opções à disposição do Governo é muito estreita. Diz também que, neste momento, a despesa não pode ser descurada, a redução na despesa, e que há um impacto negativo sobre a procura interna pela orientação da política orçamental, que é reflexo da necessidade de correção do grande nível de endividamento do país, que eliminou o espaço de manobra de política orçamental. Há 2 alternativas que às vezes aqui têm sido ditas que aqui não são abordadas e eu gostaria de lhes perguntar. Uma é a alternativa de nós fazermos default à dívida, ou um default parcial, ou uma reestruturação. Enfim, as palavras são várias. E aqui parece que é uma opção que não está, ainda bem diria eu, mas ainda assim, no horizonte da análise do Conselho de Finanças Públicas. Independentemente disso até, do papel que a própria dívida pública tem na economia nacional, porque é tida pela Segurança Social, porque é tida pelas seguradoras, pelos bancos, etc., é ou não verdade que nós vamos continuar a precisar de regressar aos mercados de financiamento externo, porque o nosso déficit continua a ter de exigir financiamento externo e que qualquer tipo de medida desse tipo iria inviabilizar isso? E a segunda questão, termino, Sr. Presidente, tem que ver com alguma falta de enquadramento de uma alternativa que passe, como aqui já foi dito, nós não reduzimos a despesa, como aqui disse o Partido Socialista, não podemos reduzir a despesa, porque reduzir a despesa está a ter um efeito negativo sobre a política e a procura interna e a política orçamental. Também não se percebe então qual foi o caminho, porque é que se elaborou o caminho do memorando. Mas então, não reduzindo a despesa, previsivelmente, não sei se têm rapidamente acesso a esses números, quase é que teria de ser o nível da receita fiscal nos próximos anos, se nós não olhássemos para a redução da despesa como o caminho que nos levará de volta aos mercados e ao equilíbrio dos 3 déficits que aqui são tratados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente. Muito obrigada. Eu talvez começasse pelo ponto da integração dos riscos nas previsões. Nós referimos efetivamente que não nos parece que eles estejam integrados e isto não é propriamente uma impressão nossa. Por exemplo, as previsões que ontem saíram da Comissão Europeia explicam que aquela previsão não considera todos os riscos negativos que existem. Quer dizer, os riscos são todos no sentido negativo. Portanto, digamos que esta previsão significa que é preciso que tudo corra pelo melhor
para que ela seja atingível. Portanto, é nesse sentido que eles não estão incorporados. Eu, aliás, penso que um termo até melhor do que otimista ou não otimista é prudente ou menos prudente. Nós também explicamos que nos parece que é necessário, apesar do problema de uma previsão prudente, poder conduzir à partida a mostrar uma situação menos boa do que aquela que as previsões mais imprudentes apresentam, mas no fim acaba por ser melhor, porque por um lado obriga a avaliar melhor a política desde o início e por outro lado cria mais confiança nos resultados. Quer dizer, o facto das previsões sistematicamente não serem atingidas ou serem atingidas através de medidas especiais contribui para a perda de confiança. Ainda relativamente às previsões, há uma coisa que eu não respondi há bocado quando respondi ao PSD, mas e relativamente aos nossos meios, nossos do Conselho, para fazer estas previsões, há um ponto que em certa medida depende dos senhores deputados e que para nós seria importante. Nos nossos estatutos, o Conselho das Finanças Públicas não pode aceitar colaboradores, e nomeadamente a nível técnico, que acumulem com funções universitárias. Ora, precisamente, o tipo de pessoas que nós precisamos têm que ter uma formação universitária forte e, de uma maneira geral, estão envolvidos em atividades de ensino. E nem sequer a título gratuito eles podem continuar. Portanto, têm que cortar com uma carreira universitária para virem trabalhar para nós. Este é um sério obstáculo que nós temos encontrado e agradecemos o vosso apoio no sentido de procurar resolvê-lo. A questão mais complicada que pôs foi, evidentemente, a do default da dívida. Nós temos um problema, e já o referimos várias vezes, temos um problema de credibilidade do país. E é esse problema que nós temos que resolver. E nunca o resolveríamos com um default da dívida. Parece-me que isso é claro. Pode dizer-se que há países que têm feito reestruturações de dívida, que têm feito default na dívida e que vão andando. Um exemplo típico é a Argentina, é sempre referida. Nós temos aí vários problemas adicionais. Um deles é que, ao contrário da Argentina, Portugal não é exportador de recursos, portanto, de matérias-primas. Portanto, nem sequer isso nos salvaria e nos permitiria obter crédito, investimento, etc. Nós temos que viver da capacidade de investir bem e de produzir os bens que tenham procura no mercado nacional, mas sobretudo no internacional, porque o nacional já praticamente o esgotamos. Ora, para isso, um país que entra num regime de defaults de dívida não merece confiança. Portanto, parece-nos que esse é um ponto muito relevante para isto. Mas, por outro lado, se nós conseguirmos mostrar que temos um programa de ajustamento e de consolidação e que somos capazes de o levar por diante, isso criará, pelo contrário, a credibilidade necessária para eventuais renegociações de dívida no futuro, sobretudo em termos de prazos, mesmo em termos de custos, que nessa altura, mas temos primeiro que afirmar essa credibilidade e nunca começar por dizer não pagamos e depois pensar que o problema se resolve. E penso que terei respondido, não sei se me esqueci de alguma coisa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dou agora a palavra ao deputado Honório Novo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os conselheiros e cumprimentar a Sra. Presidente, a professora Chiara Cardoso, e começar por um introito que, da nossa parte e da forma habitual, frontal e leal com que tratamos com o Conselho, não deixo de assinalar. Nós estamos a debater uma versão preliminar do vosso relatório sobre o Orçamento de Estado,
registamos e tomamos bem nota que aquilo que aparentemente era uma vantagem para o Conselho de Finanças Públicas, que era a presença de pessoas estrangeiras, aparentemente constitui, segundo a explicação que nos foi dada pela professora Teodora Cardoso, uma desvantagem porque cria ineficiências à produção de elementos. Mas eu queria ater-me também àquilo que, do ponto de vista deste orçamento, desta Casa, quando aprovamos a lei da Constituição do Conselho de Finanças Públicas, nos parecia que se deveria ser também um nível de intervenção do próprio Conselho. Nós temos presente que seria desejável da vossa parte nós conseguirmos obter elementos que nos permitissem, por exemplo, de uma forma específica e isolada, fazer uma reflexão sobre a dinâmica e sustentabilidade da dívida pública, por exemplo, analisar a evolução dos compromissos existentes, em particular, e a título de exemplo, de alguns compromissos muito mediatizados, como, por exemplo, o das parcerias público-privadas, ou até ter elaboração de documentos que nos permitissem, e não é nós da Assembleia, é o Sr. Presidente da República, o país, enfim, às entidades com quem o Conselho se relaciona, até acompanhar o problema da execução orçamental. E a verdade é que, enfim, eu sei que estamos numa fase de gestação, mas esta gestação começa a ser superior a 9 meses. E o período normal da gestação, enfim, humana é de 9 meses. Não sabíamos que das instituições que demorava, enfim, quase o dobro da gestação humana. Relativamente àquilo que é o vosso relatório, naturalmente que nós estamos de acordo e toda a opinião pública, com exceção provavelmente do Governo ou de alguns membros do Governo, está em acordo com o facto das previsões subjacentes a este orçamento serem profundamente otimistas. E eu colocava-lhe uma questão. Foi aqui referido o problema dos multiplicadores. É dito e sabido que o Ministro das Finanças utilizou publicamente, ou reconheceu que o multiplicador subjacente ao Orçamento de Estado era 0,8. Ora, se isso for verdade, como é que é possível compatibilizar a existência deste multiplicador 0,8 com uma recessão prevista de 1% negativo? Isto aproximar-nos-ia seguramente de um valor que andaria muito próximo dos 2,4% negativos, digamos assim, se este multiplicador fosse usado. E, portanto, se mais não houvesse a existência deste reconhecimento público por parte do Ministro das Finanças, mostra bem a discrepância e a distância que este orçamento tem com a realidade, digamos assim. Mas eu julgo que importava, e sobre isso gostava de colher a vossa opinião. Vocês dizem no vosso relatório e fazem referência a uma coisa que eu achei absolutamente interessante, que é as próprias previsões macroeconómicas do memorando da Troika têm vindo a ser revistas sistematicamente em baixa. E eu pergunto se, à semelhança do Governo, que para o orçamento de 2013 não incorpora riscos, se as previsões adotadas no memorando da Troika também não incorporaram os riscos e os impactos dos riscos de uma forma atempada e de uma forma adequada. E entre 5 hipóteses, eu gostava que se pronunciassem se eles, por exemplo, incorporaram devidamente o nível do endividamento das famílias e das empresas que existia na altura. Ou, por exemplo, se incorporaram devidamente o baixo nível dos rendimentos médios dos portugueses. Ou se incorporaram devidamente os efeitos na procura interna do programa do memorando e, digamos assim, o peso do mercado interno da economia nacional. Ou, finalmente, uma quinta hipótese, se terão incorporado bem a real estrutura do tecido produtivo nacional quando desenharam, digamos assim, as perspectivas do memorando e apontaram determinada evolução macroeconómica. E se, de facto, ninguém incorpora adequadamente os riscos, nem analisa adequadamente os impactos, perante isto, o que é que há, de facto, que fazer? Segundo aspecto. Os senhores sublinham 2 aspectos que eu achei muito interessantes. O primeiro é que, em 2012, as medidas de política adotadas ficaram longe de ser cumpridas, sintetizo desta forma, e, portanto, tivemos um fiasco orçamental, e depois assinalam profundas discrepâncias entre aquilo que é o
documento de estratégia orçamental 12-16 de abril, maio, com aquilo que são as perspectivas do Orçamento de Estado. E a pergunta a reflexão que eu gostava de os convocar para fazerem comigo é: então porquê é que sistematicamente isto acontece? Porquê é que aconteceu isto no Orçamento de 2012? Porquê é que acontece esta discrepância relativamente ao DEL? Porquê? Será que a razão não está na própria concepção das políticas subjacentes, quer ao Orçamento de 2012, quer ao próprio DEL, isto é, que não tem aderência com a realidade? E se a questão não se pode colocar desta forma, insistir nas mesmas opções e insistir nas mesmas orientações, se de facto elas não produzem efeitos agravados. Esta era a consequência, estas eram as questões para já, nesta primeira ronda. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem a palavra. Muito obrigada. Foi bom ter feito a referência à versão preliminar. Eu devo esclarecer que ela é praticamente final, simplesmente como teve que ser acabada bastante à pressão. Há provavelmente questões de linguagem, de ortografia, o velho problema da ortografia, que podem requerer alterações, não propriamente o conteúdo. E, com respeito aos estrangeiros, eu devo dizer que tem sido efetivamente muito útil o contributo dos elementos estrangeiros do Conselho, mas não deixam de envolver, por exemplo, a dificuldade de trabalhar em duas línguas e de, portanto, ser necessário traduzir. Portanto, há textos que têm que ser escritos duas vezes. Em resumo, é isto, e isto leva tempo. Não há volta a dar nesse aspecto, independentemente da qualidade do trabalho, que essa não está em causa. Com respeito aos elementos específicos que mencionou, é evidente que é uma das nossas grandes preocupações e todos eles têm completamente o nosso acordo. Nós, aliás, temos, e era a nossa intenção trazer aqui, mas uma vez mais, no contexto de tempo não foi possível, um projeto do nosso programa de atividades em condições normais, digamos assim, em que pretendemos ter, por exemplo, um relatório sobre a sustentabilidade da dívida, que, em princípio, deverá ser elaborado de 2 em 2 anos, porque não é um tipo de documento pesado e que não muda muito de um ano para o outro. Teremos que ter uma análise das PPPs e uma análise, e essa pensamos pôr em prática já no próximo ano, uma análise trimestral da execução do orçamento à luz das contas nacionais. Portanto, que é uma coisa que falta. Nós temos a análise da DGO, mas a parte das contas nacionais normalmente passa um pouco despercebida, embora as contas nacionais atualmente publicadas pelo INE sejam muito detalhadas e extremamente úteis para a análise. Portanto, isso pensamos fazer trimestralmente, na sequência da publicação das contas nacionais pelo INE. É claro que tudo isto envolve pessoal, em alguns casos pessoal bastante especializado, e eu já referi os problemas. A nossa gestação não é superior a 9 meses, porque o orçamento, como sabe, foi aprovado em maio. E só a partir de maio é que nós podíamos começar a assumir compromissos. Portanto, e como nós temos que começar de raiz, o que não é normal nos serviços públicos em geral, enquistam-se em qualquer coisa que já existe. No nosso caso não é assim. Por consequência, tivemos que esperar pela aprovação do orçamento e depois dar seguimento a um conjunto de atividades que realmente ninguém mais do que eu gostaria que elas fossem mais rápidas, mas não conseguimos. Passando, enfim, à substância da questão,
Referiu o otimismo e, mais uma vez, o problema dos multiplicadores e do tal multiplicador do 0,8. É evidente que aqui há um problema também da própria maneira como os economistas tratam isto. O multiplicador que se usa normalmente nestas coisas e que é o que está a ser usado, penso eu, a nível quer do Ministério das Finanças, quer da Troika, é um multiplicador estimado com base na experiência passada. Essa experiência é evidente que não envolveu um período de crise aguda como aquele que estamos a viver, em que o multiplicador sofre alterações importantes. Portanto, vai ser necessário, e daí também a nossa insistência na prudência das previsões, e mais uma vez eu refiro que nos parece, e está escrito no nosso relatório, que previsões prudentes, mais do que realistas, prudentes, seriam úteis para exatamente se avaliar à partida um impacto mais realista da política. O facto de se partir de uma previsão que entra com um multiplicador ou com ausência de determinados riscos e que, portanto, faz parecer mais fácil o ajustamento, acaba por produzir este resultado, que é o ajustamento não se fazer, ou serem necessárias medidas de recurso, etc., que complica as coisas, adia o ajustamento e cria menos confiança nele. Portanto, nós achamos que, de facto, é necessário aí ter, desde logo, por exemplo, análises de sensibilidade, quer dizer, não é apenas enumerar riscos, mas é pensar qual é a probabilidade desses riscos se concretizarem e, nesse caso, qual é o peso que isso teria nos resultados orçamentais e da situação económica. O modo como a Troika faz as previsões, eu confesso que desconheço. Os resultados, no entanto, por exemplo, nessa previsão de ontem da Comissão Europeia, é claro que eles dizem que existem riscos, que os riscos são todos negativos, mas não os quantificam. Portanto, aparentemente, será dessa forma que estas previsões têm vindo a ser feitas. Refere o problema da discrepância sistemática, quase, digamos, entre os resultados orçamentais e as previsões e em relação ao documento de estratégia. Efetivamente, nós referimos também isso e chamamos a atenção, desde logo, para a necessidade do próprio enquadramento orçamental ser definido de uma maneira que seja mais precisa e que leve a uma garantia melhor destes objetivos serem, no mínimo, acompanhados, porque esse é um dos nossos problemas. Nós fixamos os objetivos e praticamente só quando chegamos ao orçamento seguinte é que vamos verificar o que é que efetivamente aconteceu. Entre o DEL e a proposta de orçamento aconteceram várias coisas que depois se quantificaram, nomeadamente o facto das receitas não serem atingidas, e isso foi muito tardiamente reconhecido. Portanto, vai ao encontro do que referiu em relação à necessidade de acompanhamento da execução, que nós pensamos que podemos dar uma ajuda nisso, mas que devia ser algo que devia ser incorporado no próprio processo orçamental de uma maneira mais explícita e mais exigente, se quiser. O termo é esse. Por consequência, estamos de acordo que isso é necessário. Já nos propusemos e continuamos a propor-nos dar um contributo, inclusivamente, para a elaboração desse tipo de enquadramento e de princípios. E acho que realmente é algo que precisa de ser tido em conta. Muito obrigado, Sra. Doutora. A quem aproveito para cumprimentar a todos os membros do Conselho, na qualidade de Vice-Presidente, agora a substituir o Presidente nas funções. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os elementos do Conselho de Finanças Públicas e dizer que notamos que ainda falta alguma informação que o próprio Conselho de Finanças Públicas tinha dito no passado seria importante trazer para a reflexão sobre as contas públicas e, registando essas ausências, registamos também algumas opções políticas inerentes à avaliação que é feita das contas públicas. Eu não posso deixar de passar em claro duas frases que a Sra. Doutora Teodora Cardoso deu aqui nesta audição ainda agora, mas que reforçam o sentido de todo o parecer e, por isso, a reflexão não só da Sra. Doutora, mas também de todo o Conselho de Finanças Públicas. Uma é que qualquer alternativa à austeridade implica mais financiamento e mais financiamento implica mais dívida. É uma verdade inequívoca que mais dívida é o que está a ter este momento o país com esta escolha do Governo. E é uma verdade inequívoca também que isto acontece tendo o Governo falhado as metas que o próprio Governo tinha traçado para si próprios. Em 2012, este resvalar do déficit decorre num orçamento completamente desenhado pelo Estado português, completamente desenhado pela Troika e, afinal, o país é que parece que impôs uma realidade diferente àquela que quer o Governo, quer a Troika estavam a prever. E, por isso, o que falhou com este orçamento para 2012 já resultou em mais dívida e vai resultar, seguindo este caminho, em mais necessidades de financiamento. Por isso, esta ideia de que qualquer alternativa a este caminho é mais financiamento e mais dívida não me parece ser correta, porque este caminho é que tem em si quer mais financiamento, quer mais dívida e, já agora, quer um novo resgate com mais medidas para o memorando. Por outro lado, registro a ideia que é um pouco aquela que já ouvíamos até do Sr. Presidente da República, que já atingimos do lado da receita o limite. No fundo, poder dizer, por outras palavras, que não há mais espaço para aumentos de impostos. Eu queria pegar nesta ideia porque há aqui uma omissão nesta frase que eu penso que não é deliberada, porque até do resto das frases que disse, que é de se há ou não limites para a despesa, se já foram ou não alcançados. Eu gostava de fazer diretamente essa pergunta, porque devo dizer que não fiquei satisfeito com a ideia que está no ar. É que, afinal, o Conselho de Finanças Públicas aceitará mais cortes na despesa, desde que sejam cortes verticais. E eu devo dizer-lhe que o que nós assistimos em 2012, que curiosamente não é dito de forma que não económica pelo Conselho de Finanças Públicas, foi já uma medida extraordinária ser negada pelo Tribunal Constitucional, que foi o corte dos subsídios para os funcionários públicos e para os pensionistas. Eu registro que no parecer do Conselho de Finanças Públicas só há uma análise económica desta rejeição, desta inconstitucionalidade, desta ilegalidade. Ora, é necessário mais do que isso também no Conselho de Finanças Públicas, porque, como outros organismos, deve reger-se pelo panorama legislativo e constitucional que está em vigor. E, por isso, esta medida para 2012 foi extraordinária, disse-nos o Tribunal de Contas. No entanto, não aparece como extraordinária nas contas do Conselho de Finanças Públicas. Não pode ser repetida. E, tal como muitos dos cortes na despesa, que nós já percebemos que aí vão colocar em causa direitos constitucionais fundamentais, nós não podemos aceitar que o Conselho de Finanças Públicas entre também neste caminho, sob pena de estar a ser mais uma voz a apoiar o que são inconstitucionalidades claras. Já agora, para 2013, veremos o que diz o Tribunal Constitucional, mas, a nosso ver, são claras algumas inconstitucionalidades nas escolhas deste Orçamento de Estado. E sobre isso não há nenhuma interpretação do Conselho de Finanças Públicas, limita-se apenas e só a registar esta informação. Agora, nós percebemos, até ouvíamos há pouco o deputado Duarte Pacheco, quando dizia que, na prática, temos que pensar o ajustamento do Estado, a refundação do Estado, e depois a seguir, na frase seguinte, falava em cortes estruturais. Já compreendemos isto. Refundar é cortar. E cortar naquilo que é essencial às pessoas. E eu não quero acreditar que um Conselho que tem tanta sabedoria económica olhe para as contas públicas desta forma. Mas fico com os piores dos prenúncios, porque a referência que a Sra. Doutora fez,
e que é o gráfico da página 8 do Conselho de Finanças Públicas, sobre o que é o consumo privado das famílias em Portugal, dizendo que as famílias gastam mais do que a média europeia face ao PIB, tem uma omissão enorme. É que o PIB está a reduzir-se há 3 anos consecutivos e não há saída deste caminho. Se o PIB continuar a reduzir-se, como já se prevê que vai acontecer em 2013, ninguém sabe o que vai acontecer em 2014, as famílias continuarão sempre a gastar mais na sua percentagem do PIB, porque estamos a ir pelo lado contrário. Estamos a dizer que as famílias deveriam gastar menos, quando deveríamos dizer era que o PIB deveria aumentar. E sobre isto não há quaisquer respostas, quer do Conselho de Finanças Públicas, nem qualquer censura até, quanto ao caminho que o Governo tem traçado para este cenário de crescimento económico, omitindo, ausentando, até aniquilando qualquer perspectiva de crescimento. Mas eu queria fazer, e para terminar, Sr. Presidente, porque não irei usar uma segunda volta, um conjunto de perguntas muito diretas que têm impactos nos dados macroeconómicos e que o Governo se escusou de dar a esta Assembleia e cuja informação foi revelada apenas por organismos internacionais ao país. Primeira pergunta muito direta é qual é a opinião sobre a durabilidade da sobretaxa de IRS proposta agora para 2013 que o Governo tem no Orçamento de Estado. O Conselho de Finanças Públicas fez contas que ela terminaria em 2013 ou que duraria mais para diante? E se fez contas que duraria mais para diante, se o fez com base em informação no Governo? Porque este é um dos problemas. O Conselho de Finanças Públicas várias vezes vai ter 2 valores fundamentais, que considera fundamentais e que eu acompanho nessa reflexão. Uma é a transparência e um segundo é a confiança. E nós vemos que nesta questão da sobretaxa não há, por parte do Governo, nem transparência, nem qualquer confiança dada às pessoas. E eu gostava de saber qual a opinião e quais os cálculos que o Conselho de Finanças Públicas fez sobre isso. Um segundo ponto, e tem muito a ver com esta refundação do Estado Social, em que linha do Orçamento de Estado é que o Conselho de Finanças Públicas encontrou algum indício dos cortes de 4 mil milhões de euros que o Primeiro-Ministro veio dizer ainda estes dias que poderão já acontecer em 2013. Porque nós, da bancada do Bloco de Esquerda, não encontramos uma linha relativa a estas escolhas. Eu desafio algum dos outros grupos parlamentares a ter encontrado também uma linha sobre estas escolhas. No entanto, o Primeiro-Ministro já diz que em 2013 já teremos parte destes cortes, se não todos, porque ele abriu espaço ainda ontem nas suas afirmações a dizer que todos poderão ser antecipados a 2014. Ora, estamos perante uma clara quebra, quer da transparência, quer da confiança. Quase um orçamento de sombra que está em cima da mesa. E para terminar com uma pergunta muito direta, Sr. Presidente, perguntar ao Conselho de Finanças Públicas qual a avaliação que faz de uma matéria fundamental para o país e que era uma das promessas do Governo para 2013, que é o regresso aos mercados. Considera o Conselho de Finanças Públicas que Portugal irá regressar aos mercados em setembro de 2013 ou, nas suas contas, nas suas previsões, já rejeitou essa ideia? Muito obrigado, Sr. Presidente, pela benevolência do tempo. Certamente, uma vez que consumiu o tempo da primeira e da segunda ronda, portanto 8 minutos, para responder a Sra. Presidente. Assim ainda não sou. Mais uma vez, obrigada pelas observações. Há um conjunto delas em relação às quais nós, de facto, não fazemos referência aos aspectos da constitucionalidade, porque, de facto, para isso existem outros órgãos que têm essa incumbência e essa especialização. Nós não a temos. Quer dizer, nós podemos olhar para o impacto económico das medidas e procuramos olhar, mas, de facto, os aspectos de constitucionalidade respeitamos-los, é evidente, mas não é a nossa área de intervenção. Relativamente à sua primeira questão, de nós dizermos que qualquer alternativa à austeridade implica mais financiamento e, portanto, mais dívida, e responde bem que, de facto, a forma como as coisas têm estado a correr também tem levado a um aumento de dívida, mas aqui a questão está, mais uma vez, na ótica em que nos situamos relativamente ao período de ajustamento. Como eu disse, e penso que
é completamente indiscutível nesse aspecto. Não era possível ajustar o tipo de situação que nós tínhamos e, nomeadamente, o nível de endividamento. Foi aqui referido há pouco o capítulo K do Boletim do Banco de Portugal, que mostra que nós temos um rácio de endividamento, somando o Estado e o setor privado, de 430% do PIB. Portanto, isto não se corrige num ano ou em 2 anos, e o tal efeito inicial de medidas de austeridade tem, efetivamente, um efeito recessivo no curto prazo. Eu sobre isso não tenho dúvidas, mas se for enquadrado num programa de ajustamento a prazo, é uma coisa completamente diferente de ser apenas uma medida que até no curto prazo poderia envolver um aumento de dívida idêntico, mas que não produzisse o ajustamento necessário. E o ajustamento necessário é o tal entre a procura interna e a procura externa. Portugal precisa de crescer, não temos dúvida. Para isso, temos que ter capacidade produtiva virada para o mercado externo. Desde logo porque o mercado externo é muito maior do que o interno. Nós estamos integrados no mercado único europeu, onde temos, portanto, capacidade de vender os nossos produtos, independentemente agora da conjuntura desse mercado, mas em termos estruturais, é um mercado que está aberto às nossas exportações e temos que tirar partido disso e todo o partido disso. E nesse sentido, a tal mudança, o tal desvio, se quisermos, de setores muito assentes estritamente na procura interna, foi o caso da construção, foi o caso do setor do comércio e retalho, que podem crescer no futuro se o rendimento crescer, mas não podem ser eles os motores do crescimento. Esse foi realmente o nosso problema. E, portanto, isto tem que ser visto. Se quisermos, e aqui salto para o problema que colocou do regresso aos mercados, se quisermos reganhar confiança dos mercados e regresso e capacidade, inclusivamente, de fazer uma renegociação, fazer uma renegociação da dívida em condições mais favoráveis, teremos que ter um programa de ajustamento nesse sentido. E nessa altura, esse programa também envolve aumento de dívida no curto prazo, mas que tem que ser compensado pelo crescimento económico que vem a seguir. Só um aumento de endividamento que fosse, de novo, acentuar o aumento da procura interna não conseguiria isso. Isto é tão mal. Peço desculpa, mas agora fiquei sem voz. O rácio do consumo privado no PIB foi uma questão que pôs. É evidente que ele agora também está a aumentar por causa da queda do PIB, mas o problema é que ele atingiu um valor muito alto antes. Portanto, isso teve a ver precisamente com o nosso ajustamento à moeda única ter sido feito muito com base na procura interna. Portanto, o consumo privado e o endividamento das famílias, que foi com ele, digamos assim, tiveram um impacto muito forte e levaram-nos realmente para um rácio de consumo privado muito alto. E agora estamos perante o problema de que realmente precisamos que o PIB cresça, mas não à custa do consumo privado. Essa é a nossa dificuldade. O PIB tem de crescer e não pode ser nem pelo consumo privado, nem pelo consumo público. Portanto, o que é que nos resta? Formação bruta de capital fixo e exportações. E as duas estão ligadas, porque a formação bruta de capital fixo tem que ser muito dirigida para os setores transacionáveis, tem que exigir capacidade empresarial e capital para esse financiamento. Uma boa parte dele tem que vir do estrangeiro, porque a nossa capacidade de financiamento está extremamente limitada. Portanto, mais uma razão para nós precisarmos de ganhar a confiança dos investidores estrangeiros. E agora já não estou a falar dos mercados de dívida, estou a falar basicamente de investidores que estejam dispostos a vir
investir em Portugal, criar emprego em Portugal e ajudar-nos a fazer esta recomposição da procura que realmente é absolutamente essencial para que o país possa crescer. A nossa preocupação principal é mesmo essa, digamos. Nós não temos nenhum partido que o que é preciso é austeridade. É evidente que toda a gente deseja que não haja austeridade. Agora, o que temos que ver é como é que saímos da austeridade e como é que conseguimos fazer esta reconversão da economia, que exige realmente um grande conjunto de circunstâncias, que não são só aumento de receitas ou aumento de despesas, etc. É muito mais, para referir a expressão do Dr. Honório Novo, o tecido produtivo que tem que se alterar neste sentido. E isto não é algo que se possa fazer por medidas de política só, que as medidas de política têm é que criar o ambiente em que essa mudança pode acontecer. E esse ambiente passa pela confiança. Pela transparência também, que referiu, e em relação às perguntas que fiz, nomeadamente ao corte dos 4 mil milhões de euros ou da sobretaxa do IRS, nós também não temos informação adicional sobre isso e penso, e aí é um ponto que acho que é útil adiantar, quando nós referimos que é necessário haver um limite de despesas e uma mudança da gestão das despesas públicas, eu penso que é contraproducente começar por fixar um valor que não se sabe de onde vem. Quer dizer, penso que era útil começar por haver uma avaliação dessas capacidades e um plano de redução de despesas. Se começamos por atirar um número, estamos outra vez um pouco a criar a mesma situação dos cortes horizontais, que depois acabam por não conseguir originar o resultado desejado. E penso que terei respondido às suas questões. Muito obrigado, Sra. Doutora, e não deputada, mas Presidente do Conselho das Finanças Públicas, peço desculpa. Senhores deputados, vamos para a última ronda, que peço, digamos, aliás, seguindo indicações do Presidente, antes de me fazer substituir, sejamos nesta ronda mais rigorosa, também questão de eficácia dos nossos trabalhos, uma vez que temos trabalhos da parte da tarde. Tenho inscrito o Sr. Deputado João Galamba, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD, o Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS-PP, o Sr. Deputado Honório Novo, do PCP. Pela indicação que fiquei do Bloco Esquerda, prescindiu da última ronda. Intervenções de 3 minutos e uma resposta conjunta de 10 minutos, portanto peço rigor no tempo e depois também nas respectivas respostas. Sr. Deputado João Galamba, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Doutora Cardoso, um tema que eu não falei na intervenção inicial. O Conselho de Finanças Públicas considerou a estratégia orçamental seguida em Portugal em 2012 como adequada e validada pela ciência económica e pela experiência empírica, e até citou um estudo do economista Alesina. Esse estudo, entretanto, foi desacreditado, criticado por muita gente, e o próprio Alesina recuou em muitas das afirmações que fez. E uma vez que o Conselho de Finanças Públicas utilizou este estudo para fundamentar a afirmação que fez, eu gostava de lhe perguntar muito diretamente se tira alguma consequência daquilo que se passou entretanto, nomeadamente pelo facto do próprio Alesina ter recuado em muitas das coisas que tinha dito. Eu fiquei aqui um pouco preocupado quando a doutora Teodora Cardoso desvalorizou os multiplicadores. Eu vou ler aqui as principais conclusões do estudo do FMI, publicado em julho de 2012. A despesa, os multiplicadores são muito maiores em recessão do que em situações normais, que é o caso atual. É muito mais gravoso para as finanças públicas e para a economia cortar na despesa. Eles chegam a falar de multiplicadores, eu acho que isto é excessivo, 10 vezes superiores aos da receita. Ou seja, se nós este ano tivemos os resultados negativos que tivemos, como é que o Conselho de Finanças Públicas, em que é que se fundamenta para dizer que pelo lado da despesa é que vai resultar? Em que é que fundamenta? É que se não trata-se de uma mera opinião, e tem sido o Conselho de Finanças Públicas criado para dar credibilidade às contas, e não sendo esta afirmação sustentada em nenhuma conta, e depois são sustentadas em estudos que ou não se aplicam, ou que os próprios autores desses estudos já recuaram, eu pedi-lhe que dissesse aqui, esta Câmara, porquê que faz essa recomendação. E depois, a doutora Teodora Cardoso, também uma das coisas que se tem falado nos cortes na despesa é de abrir mais o Estado Social aos privados.
na saúde, na educação, na segurança social. Não considera esta estratégia totalmente contraditória com a ideia de que o capital privado se deve virar para setores de bem transacionáveis e para exportações? Não acha contraditório esta ideia de abrir o Estado Social aos privados com o discurso económico que a doutora Teodora Cardoso aqui defende e já agora que o Governo também defende? Outra questão, que o César aborda no seu parecer sobre as GOP. O Ministro Vítor Gaspar considera que a política orçamental é neutra no longo prazo em termos dos fatores de oferta determinantes do PIB potencial. Sendo que uma das componentes da política orçamental tem sido cortar muito significativamente no investimento, não acha que, pelo menos, eu já não falo noutras rubricas, mas pelo menos na rubrica investimento público, o corte no investimento público tem sido uma das opções deste Governo para reduzir, para consolidar as contas públicas, tem efeitos muito negativos no PIB potencial e, portanto, na trajetória de crescimento da economia portuguesa. E agora, para finalizar, eu aqui vou defender o Ministro Vítor Gaspar, porque acho que o Conselho de Finanças Públicas foi injusto com o Governo e com o Ministro Vítor Gaspar. Porque fala sempre do Governo ser otimista nas estimativas. Quando o que na realidade se confirma é que quem é otimista são todos aqueles que acreditam nesta estratégia. É o FMI, é a Comissão Europeia, é o BCE, é o Governo português, mas coitado, aqui não está sozinho, ou seja, a culpa não é do Governo português, é de várias pessoas. Portanto, na realidade, o otimismo não tem a ver com o modelo ser certo ou errado e do Governo português ser certo ou errado, é de todas as instituições, incluindo o Governo português já agora, que infundadamente mantém um otimismo que é sistematicamente derrotado pela realidade. E, portanto, e termino aqui. Já agora, se a doutora Teodora Cardoso e o Conselho de Finanças Públicas recomendam um corte na despesa, eu digo, estão a ser otimistas e gostava que me dissessem aqui quais são as contas que fizeram para sustentar essa afirmação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Professora, ilustres membros do Conselho. Dizer que, de todo o debate que já aqui tivemos, das questões que foram colocadas pelos colegas e das respostas, ficou claro para nós que o Conselho de Finanças Públicas não encontra uma alternativa ao processo de ajustamento que nós temos que fazer para a resolução dos nossos desequilíbrios macroeconómicos. Poderíamos todos desejar que a realidade fosse outra, mas a realidade é a que é, e perante essa realidade não foi evidente a existência de qualquer alternativa ao processo de ajustamento que está em curso. E aqui eu gostava até de saudar, ou pelo menos no mínimo equacionar, o apoio dado pelo deputado João Galamba ao Orçamento de Estado que nós estamos a discutir. Porque se o Orçamento de Estado fosse fazer o ajustamento pela despesa, percebemos que não mereceria o apoio do deputado João Galamba. Mas como o Orçamento de Estado é sobretudo com o ajustamento feito pela Receita, merecerá o apoio inequívoco do deputado João Galamba e do Partido Socialista. Isso não é assim, pelo menos parece. Porque o nosso lamento é, efetivamente, que o corte estrutural da despesa, que já decorreu no passado e que no próximo ano não vai tão fundo quanto nós todos desejávamos, para que não fosse necessário este agravamento de impostos, esse ajustamento vai ter que ocorrer definitivamente ao lado da despesa. E aí eu quero saudar a vossa reflexão sobre a matéria e uma reflexão um pouco mais profunda, que é a referência à necessidade de nós termos definitivamente uma regra para a despesa e uma regra para o limite de despesa. É algo que nós defendemos isso há muito tempo e que eu recordo, aliás, na declaração de voto de há um ano que fiz com o deputado Paulo Batista Santos e com o deputado Miguel Frasquilho, já para o Orçamento de 2012, nós questionámos no Tratado Europeu no Orçamento o facto de nós estarmos tão cingidos à regra do déficit e que definitivamente nós devíamos fazer a substituição para uma regra de limite de despesa. Porque não é neutro para a economia se o equilíbrio é feito e se o ajuste é feito significativamente pelo aumento de impostos ou pela redução da despesa. E, portanto, trazer para o debate uma reflexão sobre qual a regra que deve prevalecer é algo que este relatório e as declarações já aqui hoje feitas pela Sra. Professora Teodora Cardoso e no Conselho de Finanças Públicas eu gostava de enaltecer. Sra. Professora, agradeço os contributos e estamos convencidos que o Conselho
pode ter um papel relevante no debate que todos nós temos que fazer sobre as funções do Estado, sobre onde é que o Estado deve estar, onde é que o Estado definitivamente tem que deixar de estar com a presença que tem estado, para que seja possível reduzir a carga fiscal, deixar de asfixiar as empresas e as famílias e, por essa via, termos crescimento económico sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Zoifer, da SPP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Conselho de Finanças Públicas. Gostaria também de agradecer as respostas que nos deram há pouco, dizer-lhes que, de facto, a discussão que tivemos e que aqui acabou também de ser levantada sobre o peso da despesa e o peso da receita no ajustamento que parece inevitável, sobre o peso dos multiplicadores, eu digo no plural, porque julgo que não se poderá aplicar o mesmo ao corte da despesa que se aplica ao aumento da receita. Toda essa discussão é uma discussão importante, fundamental. Recordava que a União Europeia ainda hoje vem reiterar o multiplicador aplicado à avaliação que fez das contas públicas portuguesas, enfim. Mas dizer-lhes também que o ano que vem, o ano de 2013, em que o orçamento assiste a um aumento de impostos absolutamente enorme e em que esse aumento e o impacto que isso terá na economia é algo que nós não gostaríamos de ver. De facto, eu também me associo aqui a quem já aqui disse que nós deveríamos antecipar o máximo possível cortes na despesa já para 2013, para permitir que as famílias tenham um rendimento disponível o maior possível. Mas registrei também aqui que, da parte do Partido Socialista, a teoria é outra. Nós não podemos cortar na despesa e, portanto, o Partido Socialista defenderá não só este aumento de impostos, como aumentos de impostos futuros. Porque como o peso dos juros e o peso do rácio da dívida continua a crescer, em 2014, não cortando nas despesas, o Partido Socialista virá aqui defender ainda mais aumentos de impostos. Eu concordo com a senhora Presidente do Conselho. Discordo desta opinião e concordo com a sua. O nível de impostos e de receitas do Estado atingiu aquilo que as pessoas mereciam e aquilo que as pessoas podem dar. Nós não podemos olhar para o Estado e para o Estado como uma entidade que se financia sem olhar ao peso que isso tem nas famílias e nas empresas. E é por isso exatamente que esta diferença que há bocado referi, nós olhamos para o déficit primário e para o déficit global, assume a maior importância. Nós já conseguiremos este ano equilibrar o déficit primário, julgamos nós, e até tornar positivo o estrutural, e no ano que vem conseguiremos já estar do lado vencedor do déficit primário e, portanto, olhar para a dívida pública não como uma inevitabilidade, mas os encargos da dívida pública como algo que vai decrescer no peso das contas públicas portuguesas. E só com uma visão dessas, que eu aqui apoio, é que podemos antever que existe futuro para as contas públicas portuguesas. Mas a última questão que eu gostaria de colocar tem que ver com aquilo que aqui referem, porque tudo isto, como calculam, vai levar a um ponto que aqui é referido. Os senhores gostariam, e nós também, que se preservassem as metas para o rácio de despesas fixadas no DEO 2012. O que eu pergunto, porque isto não é referido aqui, é que tendo nós a questão constitucional para cumprir, e evidentemente que nunca passaria pela cabeça que fosse de outra forma, nós apresentámos medidas que foram julgadas inconstitucionais, convencidos que não fossem, tendo em vista essa questão, se será ou não possível outro caminho que não este que já foi aqui apresentado e o do DEO chumbado pelo Tribunal Constitucional. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo, do Parlamentar do PCP, faz favor. Acho que nós podemos parafrasear uma expressão usada pela Sra. Professora Tiara Cardoso. Este parecer é um parecer prudentemente preliminar. É prudentemente preliminar. Mas disse aqui sobre o parecer uma coisa que eu acho absolutamente relevante, e é frontal e leal da sua parte, é que não há pareceres independentes. Não há pareceres independentes. Contrariando aquilo que, uma opinião que aqui o Sr. Deputado Duarte Pacheco quis expressar logo no princípio, é que o vosso parecer é um parecer independente. De facto, quando expressam uma opinião de que, implícita, não há alternativa a este caminho, estão quase a subscrever aquilo que é a declaração de voto do Governo no parecer de uma outra instituição, que é o Conselho Económico e Social. Não saberá certamente, eu estou a dizer. Quando
de certa forma, aparece de uma forma explícita no vosso documento a introdução de que deveria ser aconselhável o estabelecimento de uma regra vinculativa de limite de despesa, estão a intervir ao lado de uma determinada posição, portanto não independente, no debate político que sobre esta questão ocorre. E, portanto, não é uma independência. Ou, se quiserem, uma terceira opinião, quem acha que é o possível em Portugal ainda dizer que é necessário, possível, contrair ainda mais a procura, o consumo privado e a procura interna, naturalmente está seguramente a partir de uma posição que não há uma posição equidistante neste debate e, portanto, não independente. Bom, mas passando esta questão, eu queria voltar à questão do multiplicador, senhora professora Teora Cardoso. É que eu não estou a dizer que o Ministério das Finanças terá utilizado eventualmente um multiplicador que desconhece. Eu estou-lhe a dizer que o Ministro das Finanças afirmou publicamente que esse multiplicador era 0,8. Ora, como é que isto é compatível com o valor de menos 1%? Pelas minhas contas, daria rapidamente um valor próximo de uma recessão de 2,4%. Se eu estiver enganado, eu submeto à sapiência dos membros do Conselho de Finanças. Mas será isto verdade ou não? Finalmente, a questão das consequências dos falhanços das sucessivas revisões em baixo das previsões. É, de facto, falha, as revisões falham e as consequências quais são? É que nem se resolve o problema da dívida, nem se resolve o problema do déficit. E esta é que tem sido a questão central. E não se resolvendo o problema da dívida, nós temos hoje, conforme vocês dizem, e bem, valores de dívida 8,3 pontos percentuais em média superiores às projeções anteriores. E eu pergunto, como é que é possível pagar a dívida sem crescimento? Esta é uma pergunta que fez um membro do Governo aqui há uns tempos passados. Como é possível sustentar e insistir num caminho que aumenta o peso da dívida no PIB e não cria perspectivas para pagar essa dívida? E eu pergunto-lhe, só há duas alternativas e eu queria que refletisse sobre elas. Ou insistir e não pagar, porque não há condições para pagar, e, portanto, caminhamos para um segundo resgate, queria o seu comentário. Uma segunda alternativa, renegociar a dívida em termos de prazos, em termos de custos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder, um período de cerca de 10 minutos, Sr. Professor Teodora Cardoso, faz favor. Muito obrigada. É um bocado complicado os 10 minutos, mas vamos tentar. Começando pelo famoso Alesina, que tem sido, já na sessão anterior foi referido, eu devo referir que havia, de facto, uma referência a um artigo do Alesina e de muitos outros artigos que confirmam uma experiência internacional de que o ajustamento do lado das despesas é mais útil. Não era só do Alesina e, portanto, o Alesina foi singularizado aqui, mas, de facto, há um conjunto de experiências e de estudos sobre elas que, aliás, estavam vários referidos no relatório. Os multiplicadores, e aqui tentarei responder em conjunto. O grande problema com os multiplicadores é que os multiplicadores têm que ser específicos de cada situação. O tal 0,8, como eu disse, deve ter sido calculado relativamente a uma correlação obtida de dados de situações anteriores. Na situação atual, não só eles são diferentes disso, como podem ser diferentes entre si, consoante o tipo de medidas. Por exemplo, a previsão, o texto da Comissão Europeia, publicado ontem, explica que o... Não, mas não é isso. Senhores deputados, vamos ouvir a nossa... Mas isso tem que perguntar ao Ministro, quer dizer, não estamos... Os 0,8 realmente são, e eu volto aqui ao texto da Comissão Europeia, o facto de haver um programa de consolidação permanente, credível das despesas, pode efetivamente baixar o multiplicador.
porque exatamente aumenta a credibilidade da política. Provavelmente foi isso que levou o Ministério a usar um multiplicador relativamente baixo, considerando que a sua política é credível. Se não o considerasse, não a apresentava. Portanto, em princípio, será essa a razão. Relativamente ainda às perguntas do deputado João Galamba sobre se abrir os setores sociais aos privados, se isso não está em contradição com a contribuição dos setores transacionáveis, eu estou totalmente de acordo e penso que não devemos, à partida, definir que é por aí que o ajustamento das despesas se faz. Por isso é que eu digo que não acho bem começarmos por dizer qual é o ajustamento antes de procurarmos fazer a tal revisão das despesas. A revisão das despesas é um processo que vários países, a maior parte dos países desenvolvidos, conduz, que tem que ser feito com a colaboração dos vários departamentos, tendo em conta, evidentemente, as prioridades do Governo e tendo em conta um limite superior para as despesas, mas depois a sua atribuição tem que ser analisada, discutida, por isso é capaz de não poder ser feita muito depressa, mas, apesar de tudo, também não tem que levar anos a fazer. O ajustamento é mais demorado, apesar de tudo. Mas penso que tem que ser, efetivamente, bem pensada e o que temos que ver é até que ponto no país tem condições para sustentar determinados direitos que atualmente tem, sem os calibrar. Digamos, direito à saúde, perfeito, e deve ser mantido, quanto a mim. Agora, o direito à saúde não significa que, por exemplo, todas as despesas em saúde sejam intocáveis. Se as despesas em saúde forem mal geridas, e algumas são, como as despesas em qualquer outro setor, temos que melhorar a qualidade dessas despesas. E o melhorar essa eficiência das despesas é uma condição para podermos mantê-las. Quer dizer, aqui temos que ser claros em relação a isto. Quanto ao corte no investimento público, nós próprios dizemos no relatório que nos parece que tem que ser muito bem avaliado, porque pode pôr, de facto, em causa as condições futuras da economia. Estou de acordo que o otimismo é de todas as instituições, nós até o ilustramos no relatório. Relativamente à importância de cortar as despesas, nós não temos contas específicas sobre isso, é por isso que nós precisamos de ter gente para nos ajudar nesse trabalho, mas, por outro lado, há um conjunto de experiências internacionais que estão bem identificadas e documentadas e que demonstram que isso não só é possível, como funciona. Temos, evidentemente, que ver em que condições funciona em Portugal. Os senhores que têm que tomar decisões sobre isso têm que discutir como é que as vão fazer, mas o que nós queremos dizer é, primeiro, há espaço para o fazer e esse espaço tem que ser aproveitado e é mais útil ao ajustamento do país do que continuarmos a iludir-nos em relação à capacidade de reduzir despesas e das suas consequências. Isto basicamente responde às perguntas do deputado Duarte Pacheco, portanto a necessidade de um limite de despesa. Devo dizer que nós já referimos isso, assim como já referimos a importância de a lei de enquadramento orçamental o enquadrar e o confirmar de uma maneira mais precisa, mais explícita, no nosso relatório anterior. Portanto, não ficamos à espera que o Governo dissesse, nós dissemos antes do Governo. E relativamente ainda ao deputado Honório Novo, a questão da independência, uma parte da resposta está aqui. É evidente que sempre que nós dissermos qualquer coisa com que o Governo concorda, dirão que nós estamos a depender do Governo. Se dissermos qualquer coisa com que a oposição concorda, diremos que estamos do lado da oposição.
Mas isso é a vida, não há nada a fazer. Teremos que ser capazes de fundamentar aquilo que dizemos. E nós, efetivamente, começamos a dizer estas coisas antes mesmo do Governo as ter dito. Relativamente à questão da renegociação da dívida, eu também já disse o que pensava sobre isso. Penso que a dívida será renegociável depois de termos recuperado credibilidade. Começar por dizer que queremos um novo programa de resgate porque não somos capazes de cumprir os objetivos ou porque não temos medidas que sejam capazes de lá chegar, tornará essa renegociação muito mais difícil, ou melhor, torná-la impossível no sentido de melhorar as condições de financiamento e vai, pelo contrário, agravá-las. Essa é a nossa posição nesta matéria. Muito obrigado, Sra. Professora. Consegui fazer as respostas até no tempo, otimizando alguns minutos, o que também agradecemos. Damos concluídos os nossos trabalhos relativos ao relatório do Conselho de Finanças Públicas. Em nome da Comissão, das senhoras e dos senhores deputados, o nosso reconhecimento e agradecimento pela disponibilidade, pelos esclarecimentos que prestaram aqui aos senhores deputados e pelo contributo que deram para esta discussão importante em torno do Orçamento de Estado para 2013. Certamente temas não faltarão para que o vosso trabalho continue a ser aqui apreciado e debatido em sede parlamentar. Muito obrigado uma vez mais. Senhoras e senhores deputados, voltamos aos trabalhos às 3 horas com a audição do Sr. Ministro da Educação e da Ciência. Muito obrigado. Estão fechados os nossos trabalhos.